3, a Bíblia fala assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Algumas versões não falam os mundos, usam outras expressões, mas essa versão que fala os mundos, ela é muito próxima do que o autor quis falar mesmo, do que era no original, falando de mundos como nós entendemos mundos, como se existissem mais de um mundo. Ele não fala dois, a gente pode entender dois, mas é como se existisse mais de um. E ele fala que o mundo que pela palavra de Deus, pela palavra dele, os mundos foram criados, mais de um, alguns. Eu creio que esses mundos são os mundos de Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2 mundos. Duas realidades que vivem em paralelo, que não vivem no mesmo ambiente, em 2 esferas diferentes. Pela palavra de Deus, ele criou, ele lançou a palavra e os 2 foram criados, céus e terra. Só que ele diz mais, ele diz que o que se vê não foi criado a partir do que se vê. Ou seja, as coisas não se criaram com base nelas mesmas. O mundo visível não foi criado a partir do mundo visível. O mundo visível foi criado a partir de um invisível. Ou seja, o que nós vemos, ele foi gerado a partir de um mundo que nós não vemos. Então aquilo que a gente não vê é maior do que o que a gente vê, porque ele teve a capacidade de criar outro. Isso fala do mundo espiritual, sobre a capacidade do mundo espiritual gerar um mundo natural, criar uma outra realidade. Às vezes é muito difícil a gente sair, tirar os pés do chão, a gente deixar de viver o mundo natural. A maior luta do homem é essa, deixar de viver o mundo natural. Se um dia o homem conseguisse romper só com isso, todo o resto já teria sido vencido. Porque a nossa luta é crer no que a gente não vê. E Deus, ele se move pelo espiritual, ele não se move pelo natural, em tudo que ele vai fazer. E se a gente não entender esses princípios de como Deus se move, a gente pode até ouvir algumas lições. Por exemplo, eu tenho que ter fé. E ouvir todas as definições de fé, a de Hebreus e qualquer outra que possam dizer. E eu vou lutar para tentar colocar essa definição em prática. Mas se eu conseguir entender a raiz, a essência de como isso se forma e do porquê isso acontece, vai ficar muito mais fácil conseguir lidar com as outras coisas. Às vezes eu busco em Deus, é como as pessoas buscando em Deus. Eu lembro se essa semana eu estava pregando sozinho dentro do carro, eu estava conversando com o Caio. Eu lembro que eu estava no carro falando isso. Que a gente perde muito tempo. E como é engraçado, a gente já ouviu isso tantas vezes aqui no nosso meio, mas quando a gente para olhar o quanto as igrejas brigam em cima disso, e as pessoas lutam em cima disso, e o quanto é louco, hoje para mim é louco imaginar alguém dobrando seu joelho, fazendo uma oferta, ou qualquer tipo de sacrifício para Deus abençoar o meu emprego. Eu falo, meu Deus, hoje eu olho e falo, como ela não enxerga? Ela não sabe sequer se esse emprego é dela. Ela nem sabe se Deus quer que ela esteja trabalhando ali. Ela vai pedir para Deus abençoar aquilo. Mas o grito dentro de mim era, alguém precisa avisar ela que está tudo errado. Deus nunca disse que ia abençoar aquilo. Mas Deus pode acontecer alguma coisa? Pode, porque Deus é misericordioso. E pela misericórdia dele, ele permite que algumas coisas, porque ele não deixa o justo mendigar o pão, porque ele olha às vezes para uma criança e fala, você não vai amadurecer mesmo, e faz alguma coisa. Mas quando você olha para a vida dessas pessoas, você vê que ou essa pessoa não se entregou totalmente para Deus, e ela está conduzindo a vida dela na força dela, ou a vida dela é cíclica, ou a vida dela dá voltas, ou ela está sempre passando pelo mesmo tipo de problema. Você conhece gente assim? É sempre um ponto na vida dela em que ela roda, parece que ela vai sair daquilo e ela volta e cai no mesmo ponto. Problema no relacionamento. Sempre ela tem problema no relacionamento. Ela arruma um marido, ela arruma um namorado, uma esposa, e fica um tempo e de repente não dá certo. E ele sai, ele volta a sofrer e cai de novo no outro lá na frente. Cíclico. Porque nesse caso ela não tem as armas, competências para resolver isso com a força dela,
e ela fica caindo. Em outros casos, a pessoa tem armas e competências para resolver, mas está resolvendo na força dela. Aí, para que ela seja generosa a ponto de dizer, é Deus que está abençoando, e Deus não tem nada a ver com isso. E Deus está deixando e falando que você está trabalhando, que você está colhendo. Isso não tem a ver com isso. Isso tem a ver com o seu esforço. Assim como o cara que está do lado da sua mesa também está prosperando, e ele não tem nada de Deus. Mas a bênção de Deus é a liberação para um propósito. Só que então a essência da coisa é eu entender isso. Entender no mundo não visível o que tem para ser gerado no visível. Porque senão a minha briga, por isso quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, o que ela está dizendo é, a sua luta não é no nível natural. A sua luta é no nível espiritual. É principados e potestades. O que eram principados e potestades? Governos espirituais contrários ao de Deus. Principado é um reino dentro de outro reino. O Vaticano é um principado. O Principado de Mônaco é um principado dentro de um outro país. Tem um outro governo ali dentro. Quando fala que a gente vai lutar com principados, o principado está aqui dentro. O principado está dentro de você. Principados são áreas da sua vida que ainda tem governo de uma outra natureza. Potestade age de forma territorial. Potestades são demônios instituídos por Satanás que governam regiões. Que você vai para libertar pessoas. Então você tem, por exemplo, um principado que age em cima da Síria. Uma potestade que cuida daquele lugar. E debaixo de cada estado tem outra, debaixo de cada cidade tem outra. E debaixo de bairro tem outra. Satanás trabalha de forma territorial. E Deus também. Por isso que Deus determinou terra para Abraão e demarcou limites ainda. Ele não falou assim, pode entrar aí e ir pegando o que vocês quiserem, é tudo nosso. Ele falou, não, é dali até ali. Acaba no mar até a montanha, não foi assim? Ele determina território. E quando ele vai liberar para os filhos, ele também determina. Esse pedaço que termina no rio é de tal filho. Ele determina áreas. Porque Deus trabalha dessa forma. E Satanás também. Quando a Bíblia fala da nossa luta, ela fala, a sua luta está num nível acima. Porque quando você vence lá em cima, você começa a liberar para vir à existência no natural aquilo que está no espiritual, que você não sabe. Quando Deus fala, te revelarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Não é que ainda não sabe porque está aqui. Por várias vezes eu já pensei na minha loucura, falei, Deus, tem tanta gente que eu sei que daqui a uns anos, quando souber do que a gente passa hoje, fala, se eu conhecesse vocês naquela época, eu ia para lá, eu falo, por que eu não conheço agora então, né? Porque elas não existem ainda. Essas coisas ainda estão presas no mundo espiritual. Não é que elas estão soltas por aí. E eu tenho que bater de porta em porta até encontrar. Elas estão no mundo espiritual sendo geradas. Ainda não foram geradas. Ainda são só sementes, não são frutos. Por isso que Deus sempre nos compara com semente. Porque você tem que ter fé para acreditar que aquilo vai virar aquilo grande. Porque você olhando para ela, não tem aquilo. Ela tem uma capacidade. A grande luta que a gente vai ter, e a gente tem todos os dias, eu pelo menos tenho, é de sustentar a fé de que algumas coisas vão acontecer, mesmo parecendo que não vão. E não é de crer na coisa, é de conseguir sair da terra e viver no outro ambiente, viver no ambiente espiritual, porque é lá que é gerado, não é aqui. Eu não gero pessoas para estarem aqui no meu nível espiritual. No nível espiritual eu posso manipular pessoas para virem para cá. No nível natural eu posso manipular pessoas. Eu posso falar coisas que vão agradar e trazer pessoas. Por que eu não posso fazer isso no mundo natural? Porque eu não sei quem são as pessoas que têm que estar aqui. Mas eu posso encher esse lugar de pessoas? Posso. E falar que é bênção de Deus, olha como Deus está prosperando. Eu posso fazer isso. Mas é mentira. Porque eu não sei quem são as pessoas. Se eu estiver fazendo isso, eu estou fazendo no natural, não no espiritual. Por isso que com relação a pregar a palavra, Deus fala para a gente pregar. Quem dá o crescimento é Ele. Fala que o reino é como semente que o lavrador lança e vai dormir e não sabe como cresce. Porque no natural a gente não tem entendimento para poder fazer acontecer. A minha luta tem que ser no espiritual. Joga a semente e vira, porque você não sabe qual delas vai germinar. Não é isso que a Bíblia fala? Lança todo momento, você não sabe qual vai germinar. E se eu me segurar no mundo natural, eu vou estar colocando os meus olhos
na forma de fazer, na palavra que eu tenho que dizer, tentando perceber o que eu falo que pega o coração de alguém, que atrai, e eu começo a fazer no mundo natural, e eu faço. Eu sou capaz de fazer, todo mundo pode fazer no natural. Isso não significa bênção de Deus. E o que eu queria falar com vocês é sobre a capacidade de sair do mundo natural e viver no outro. Quando Jesus chama Pedro para sair do barco, o que Jesus estava falando para Pedro não é assim: eu vou criar um caminho para você no mundo natural para você pisar. Ele estava convidando Pedro para andar no mundo espiritual. Sai do natural e vem caminhar no espiritual. E não tente, começou, enquanto ele andava no espiritual, ele começou a tentar analisar o que estava acontecendo com os olhos naturais. Ele começou a olhar para o natural, para tentar justificar aquilo que estava acontecendo. E ele começou a ter medo. No meio do caminho, ele começa a ter medo do caminho que ele está tomando. Porque ele ouviu uma voz para sair do natural. Literalmente, sai do piso natural que você está e vem pisar em um piso que não é natural. E ele vai. Mas ele não consegue sustentar aquilo quando ele olha para o natural de volta. E quanto mais distante você está desse lugar físico, mais medo vai dar, porque mais você se distanciou da segurança que você estava. Você já parou em algum momento e falou: meu Deus, pior que eu estou tão envolvido agora que nem voltar dá mais direito. Eu já fiz isso um monte de vezes. Nem para voltar dá. As coisas não são geradas aqui. Você não vai conseguir ver aqui. Às vezes Deus dá sinais e a gente pede sinais para Deus para nos ajudar, e Ele faz isso por misericórdia. Enquanto na verdade o que Ele quer é: parem, a gente está no meio do caminho e começa a dar medo, e a gente quer voltar para o natural. E no natural falar: me dê sinais aqui no natural para me ajudar. Olha que contradição que eu peço para Deus. Eu peço para Ele reafirmar a minha incredulidade. Deus, está difícil, eu estou começando a pender aqui para o natural, então me ajuda, traz sinais aqui no natural para me ajudar a acreditar. Ou seja, eu sou incrédulo, reafirma a minha incredulidade com sinais. Enquanto que o que ele fala é: vem mais fundo no espiritual, porque aí você enfia a cabeça no céu e vê coisas. Vem mais intenso quando começar a dar medo, porque aí você entra e você gera. Porque aí você entra e você arranca uma profecia daqui, você abre os olhos aqui e vê o que está acontecendo aqui em cima, e isso te acalma e você espalha isso para os seus irmãos. E não me peça para voltar para lá. Todos nós vamos ter muito medo quando a gente começar a voltar para lá. Quando a gente tirar os olhos do que não é natural. Todos os discípulos se apavoraram quando eles perderam a referência natural que eles tinham. Quando Jesus foi, eles começaram a ter medo, porque era a referência espiritual que eles tinham. Quando Deus fala de edificar casas, Ele está falando disso. Ele está falando de construir uma casa espiritual. Tudo que a gente vai viver com Deus é no mundo espiritual, não é no mundo natural. Tudo. Por que Deus, então, quando salvou a gente, primeiro que Jesus não remiu nossa carne? Por que Jesus não remiu a carne? Por que Jesus já não me matou? Me salva, eu morro e Ele me leva. Porque tem um propósito na carne. A carne, ela só serve para servir a um propósito. Ela não serve para o relacionamento com Deus. Ela não serve para oferecer sacrifícios a Deus. Ela não serve para a minha entrega a Deus. Ela serve para propósito. A Bíblia diz em Hebreus que o sacerdote, ele tem que ter a mesma natureza das pessoas para poder oferecer sacrifício por elas. Por isso Jesus teve que vir em carne, porque Ele tinha que ter a nossa natureza para poder interceder por nós. Eu só posso interceder por quem tem a mesma natureza. Qual é o propósito então de Jesus salvar, remir e me deixar viver na carne? Porque eu preciso dessa carne para poder remir os outros. Sem essa natureza eu não posso fazer remissão dos outros que estão lá fora. Eu não posso interceder por eles diante do Pai. Eu tenho que ter a mesma natureza. Por isso existe a minha natureza carnal. E ela vai continuar existindo porque ela é necessária para cumprir um propósito. Nem Deus com Jesus mudou essa lei. Jesus teve que vir em carne para, tendo a mesma natureza, poder interceder. Sendo tentado em todas as coisas, poder ajudar aqueles que já foram tentados. Por isso que a Bíblia fala que naquilo que eu fui consolado, eu vou gerar consolação. Porque na minha natureza sarada,
tendo a mesma natureza que você, eu posso ministrar sobre você. Mesma natureza. Por isso que Deus tem que se mover através de mim. Ele tem que usar o meu corpo, carne, para poder interceder e tocar em você. Porque Ele precisa de sacerdote da mesma natureza, uma lei instituída por Ele. Por isso Ele não me leva. Por isso a carne, mesmo com todo o peso que ela traz, ela é necessária. Quando aquele povo sai, eu escrevi isso essa semana e como é louco isso. Deus pega Adão, aí Adão cai. Aí Deus faz uma promessa, eu vou levantar através de um filho seu. Aí depois de 10 gerações Deus pega Noé. E o trabalho de Noé era arrumar o que Adão tinha feito. Aí Deus começa com Noé e fala, agora deu certo, Noé. E libera a bênção sobre Noé. Aí Noé faz o que fez. Amaldiçoa o filho. Espalha uma multidão sobre a terra. Que por falta de entendimento da bênção do pai deles, começam a buscar outros pais. Idolatria, Baal. De Noé em diante, tudo que acontece até a tomada da terra, tudo, de Gênesis 9, até depois, quase Gênesis 11 ali, até a saída do Êxodo, até a entrada na terra prometida, tudo aquilo é só para arrumar o erro de Noé. Tudo aquilo não era plano de Deus, em nada. Deus pega Abraão e fala, Abraão, a gente precisa arrumar um negócio. Eu preciso de um filho para arrumar um negócio. Eu preciso de um filho de uma semente pura de Adão. Por quê? Porque para remir tem que ser filho. Para poder fazer a expiação, para poder arrumar a terra, tem que ser filho. Você me dá um filho, Abraão. E Abraão falou, eu te dou um filho. E Abraão dá um filho. E aí Deus fala, bom, como você me deu o seu, depois eu dou o meu para vocês. Mas agora o seu vai remir a terra. E aí ele passa as gerações. E aí quando chega em Jacó, ele pega todo mundo e guarda todo mundo no Egito. Egito era incubadora. E aquele povo vai crescendo, aquele povo vira um exército. Aí aquele povo sai dali achando que Deus fez tudo aquilo para dar terra para eles. Eles já tinham terra, gente. Abraão era rico, ele não precisava de terra, o pai dele era dono de uma cidade. Aí Deus envia no Egito para depois da terra. Deus fez tudo aquilo para tirar o exército dali e falar, agora vocês vão remir a terra, que não é amaldiçoada através do filho dele. E como recompensa por isso, vocês vão viver uma boa terra. Mas que terra é essa que vocês vão ver? Aquela que vocês vão limpar. Eu estou dando, na verdade, uma terra para vocês limparem. E vocês podem ficar com ela depois. Para mim, vocês vão dar os filhos que tem que ser remidos. A terra fica com vocês. O rei de Sodoma e Melquisedeque. O rei de Sodoma fala, me dá as pessoas. E Abraão fala, não, eu quero só as pessoas. Fica você com a riqueza. É Deus falando, eu quero as pessoas. Vocês fiquem com a terra. Mas eu não estou prometendo terra, eu estou pedindo que vocês façam remissão desse lugar. E como consequência, pode ficar com a terra. Essa mesma terra que tinha fome antigamente. Quando Abraão chega nela, tinha fome. Mas limpem ela e fiquem com a terra. Mas precisava dar carne para isso. Porque Deus não passa por cima das coisas que Ele estabeleceu, Ele não é injusto. Antes de ser bom, Ele é justo. Antes de ser bom, Ele é justo. Então Ele fala, eu preciso de um filho, eu preciso de homens, da carne de homens, para ir lá remir aquela terra, para ir lá limpar aquele lugar, para ir lá arrumar a idolatria que foi espalhada pela maldição. Isso não é me adorar, isso é me obedecer, isso é cumprir os propósitos, isso é se responsabilizar pelos seus irmãos. Isso é olhar para o pai e falar, eu vou cumprir a obra do meu pai. Por isso que Jesus fala, meu pai trabalha, eu trabalho até hoje. Mas isso não é a adoração, isso não é o relacionamento. O relacionamento ocorre no mundo espiritual. No mundo natural nós cumprimos propósitos. Por que Deus não me levou então ainda? Porque eu tenho propósitos para cumprir para Ele. Para Ele, não para mim. Então cada vez que eu paro e começo a buscar em Deus o cumprimento de algum sonho pessoal, Deus não te acusa por isso, não briga com você por isso. Mas a maturidade está em começar aos poucos conseguir deixar todos os sonhos naturais. Todos. Ah, mas eu não posso ter. Você pode ter o que você quiser. Mas a maturidade é assumir o negócio do seu pai e se mover pela necessidade do negócio do seu pai, e não do seu sonho. É assim que você difere o funcionário, o servo do filho. O servo está de olho no relógio para ver a hora que pode sair. Ele não vê a hora de chegar ao 13º. Ele não vê a hora das folgas. Servo, funcionário de qualquer empresa.
O filho, ele não se move por isso, ele se move pela necessidade. Uma vez eu falei sobre isso, sobre tratar aquilo que Deus põe na sua mão como filho ou como trabalho. Como filho, eu me movo pela necessidade do filho. Se o filho precisa de madrugada, eu trabalho de madrugada. Se ele precisa de manhã, tem que ser de manhã. Se ele quer à noite, não é você quem determina o ritmo. Os propósitos de Deus são a mesma coisa. E eu começo a perceber que eu estou começando a entender, não só entender na mente, mas que isso entrou, eu comi essa palavra, ela está começando a fazer parte da minha carne, quando aos poucos eu percebo que eu já nem tenho mais tanto sonho assim. Que a minha mente nem tem mais. E quando eu falo sonho, eu não estou falando o desejo de fazer uma viagem, o desejo de ter um carro, o desejo de alguma coisa. Eu estou falando como objetivo de vida. Porque quando a gente começa o ministério, a gente começa querendo entregar para Deus, mas tendo áreas resguardadas ainda. Então o ministério sim, mas paralelo ao ministério tem a empresa. O ministério sim, mas paralelo ao ministério tem morar em tal lugar. O ministério, entenda quando eu falo ministério, não é casa da misericórdia. O ministério é o propósito que Deus tiver para você, que talvez você nem saiba. E quando você começa é assim. Eu entrego, eu morro pelo ministério, tudo, mas tem isso aqui em paralelo andando. E com o tempo Deus começa a arrancar, a tocar naquilo. Só que Ele não tem a capacidade, entre aspas, ou Ele não faz, de vir arrancar da sua cabeça o desejo, ou a primazia, ou o lugar de destaque que você colocou para alguns sonhos. Ele não vai fazer isso. Isso quem entrega sou eu. Davi é ungido rei e vai para o palácio. Eu imagino Davi já planejando tudo na cabeça dele. Vou casar com a filha do rei. Jonatas, vai acontecer alguma coisa, sei lá, mas eu vou virar rei. Está aqui, ó, Deus já montou todo o caminho. E ele se entrega por Deus. De repente Deus acaba com tudo aquilo. E ele vai para um lugar, para uma situação onde não existia possibilidade no mundo natural dele se tornar rei. Ele estava sendo perseguido pela família do rei. Não podia dar as caras no palácio. Aos olhos dele não existia mais aquilo. Davi, teoricamente, é como se ele abrisse mão de sonhos naturais. Porque ele não foge do propósito. Ele continua rodeando aquele palácio. Ele continua vivendo em volta. Ele continua sustentando um exército ao redor dele. Fico pensando, às vezes, Davi podia ter mandado aquela camada toda embora. Pegou as mulheres dele e ido embora para uma terra muito longe e começar a vida dele. Sonhos dele, vida dele. Mas ele fica rondando ali em volta. Cada hora morando num lugar. Sempre rodeando aquele lugar. Tudo que nós vamos ter em Deus, tudo que você vai ter, se você decidir, e eu creio que decidiu, largar os seus braços e a sua força para produzir qualquer coisa, tudo vai ser em Cristo. Tudo vai ser no mundo espiritual, não vai ser no natural. A nossa herança, a Bíblia diz que nós fomos assentados com Ele, onde? Em lugares celestiais. Não é aqui, é lá. É como se a gente aceitasse sair do mundo natural, quando a gente entrega a vida para Ele, e ir morar no mundo espiritual. E no mundo espiritual você fica sentado esperando ordens para cumprir algumas coisas. Mas é lá que a gente vive. É lá que a gente faz. É naquela natureza, não é nessa. É quando eu decido entregar a natureza carnal, todas as coisas da natureza carnal, e buscar na espiritual. O que é pecado, querido? O que é o pecado? O pecado nada mais é do que a manifestação da minha natureza carnal. E por que ele se manifesta? Porque eu vivo a natureza carnal. Quando Paulo fala sobre o corpo dessa morte que ele carregava, o que ele estava falando era isso. Ele fala sobre carregar isso. É como se ele falasse assim, esse corpo de carne, eu tenho que arrastar ele. Infelizmente, eu tenho que arrastá-lo. Ele vai ter que me acompanhar, porque é através dele que eu faço a intercessão por pessoas. É através dele que eu toco pessoas. Mas não é com ele que eu aproveito Deus. Não é nele que eu tenho visões sobre as coisas que Deus vai fazer. Não é nele que eu aproveito Deus. É no espiritual. E como que eu faço isso? Vivendo o espiritual mais do que o carnal. Buscando esse espiritual mais do que o carnal. E muitas vezes a nossa carne vai se apoiar até em coisas
que a gente fala de Deus para se manifestar, para manifestar a sua natureza. Ela vai usar coisas lícitas do ministério. A gente estava conversando aqui ontem, ela vai usar instrumento, ela vai usar cultos, ela vai usar título que você recebeu, tudo para que a carne se assente sobre ela, para o espiritual ir morrendo. Eu não tenho condição de fazer isso individualmente em cada um. Só você pode analisar o quanto eu dou espaço para que essa carne cresça, o quanto eu sonho na carne ao invés de sonhar no espírito, o quanto os meus olhos se direcionam para a carne ao invés de eu entrar no espírito. Quando a gente vem para um culto, querido, e não só no culto, mas na sua casa, no carro, em qualquer lugar durante o seu dia, você não tem ideia, talvez, do tempo que você perca de entrar na presença dele com coisas que são lícitas. Às vezes eu brigo tanto, e brigo, modo de dizer, mas já falei várias vezes sobre não perder tempo na hora de entrar na presença dele. Sobre chegar no culto e não esperar alguém falar, vamos começar, e aí você para de bater papo para olhar e começar a cantar uma música. Porque se você faz isso, você está fazendo isso no natural. Você está esperando que quando você começar a cantar, algo vai acontecer. Quando começar a cantar uma música para ele, vai se manifestar alguma coisa. E você está no carnal, você está na carne, no mundo carnal, tentando produzir, enquanto que a gente produz no espiritual. Agora essa vai ser a nossa luta a vida toda, é equilibrar a sua carne com o seu espírito. Por quê? Porque eu vivo nessa carne, eu preciso alimentá-la, porque senão ela morre de fome, eu preciso vesti-la, eu preciso cuidar dela, eu preciso tomar remédio. O ponto de equilíbrio é que é a grande luta da gente entender quando ela está tendo mais do que precisa. Porque todo mundo gosta do fim do culto, quando Deus vem, toma, enche, todo mundo gosta disso. Final do culto, a pessoa cai. Por que isso acontece no fim do culto? Você acha que é por quê? Porque o ápice da palavra e toma? Não. Pela mesma forma como quando você se relaciona. Leva um tempo para você adquirir, chegar num lugar de prazer. Não é porque a palavra acabou e coincide, é porque na maioria das vezes a gente chega no culto, a gente chega diante de Deus e espera falar assim, começou. E a hora que fala, começou, aí eu vou e começo a buscá-lo. E vai levar um tempo para eu, não é vai levar um tempo para Deus chegar, porque Ele sempre está. Ele sempre está aqui dentro. Vai levar um tempo para eu começar a esvaziar minha cabeça, a amassar minha carne, a esquecer dos problemas, a esquecer da coisa engraçada que alguém me falou, a ir esquecendo, a esvaziando a minha mente, e o Espírito começar a ganhar espaço. Leva um tempo para isso. Isso é natural, leva um tempo. Por isso que antes de pregar, muitas vezes eu chego aqui e falo, continua tocando, e começo a buscar. Sabe por quê? Porque estava todo mundo adorando. 1 hora de adoração. A hora que acaba aquilo, a gente faz assim. Isso era uma preparação para você chegar num lugar e de repente parece que acabou e você sai. E vira as costas e vai embora. Não saia. Não saia. É emocional? Então Deus é emocional. Porque funciona. Porque quando você começa a cantar, quando você chega aqui, você começa a cantar aqui. No fim da primeira música, na segunda, com 10, 15 minutos, alguns já estão chapando, já estão pro canto, outros já estão falando em línguas. Por quê? É emocional. É tempo. É necessário tempo. Querido, a manifestação do prazer que Deus coloca entre o homem e a mulher é a manifestação do prazer com Ele. Para comparar como acontece. Você, esposa, pare para comparar como acontece. Do que você reclama às vezes? Não é do tempo? Se Deus compara isso com a igreja, é a mesma coisa. É da mesma forma. E a gente quebra isso com uma facilidade. Eu não consigo, todas as vezes em que eu olho para Deus, às vezes eu tenho até que maneirar. Todas as vezes que eu olho para Deus, eu tenho que comparar como Ele me vê, como Ele se relaciona comigo, eu olho para a cama. Salomão e a Sunamita, aquilo é Cristo e a igreja, eu vou olhar para ali. Como é
Não é assim, eu estou aqui e eu dou um beijo e de repente eu falo assim, quanto é o dólar hoje? Como assim? O que você está fazendo? Isso não aconteceu com você, não? Sua esposa, seu marido falam uma besteira, eles falam, como assim? Onde você está com a cabeça? Você faz isso com Deus? Quantas vezes você faz isso com Deus? E ele olha e fala, peraí, onde você está com a cabeça? Você está aqui comigo, tentando intimidade comigo, e de repente você para dar um grito para o outro do lado. Onde você está com a cabeça? Você está tentando sair da terra e subir aqui, mas você está assim, ó, olhando para você, não está nada. Você está me dizendo, eu quero chegar, eu quero absorver, eu quero entrar, mas é da boca para fora, porque você não rasga, você não rompe com tudo, não tranca a porta, fecha a porta atrás de você, do seu quarto, para ter intimidade comigo, e fala, ninguém toca aqui, porque agora é o meu momento de intimidade com Deus. Se tem uma coisa que me incomoda, quando está na hora do louvor, e nego para arrumar o volume, no meio do louvor, ou que eu obedeço, pelo amor de Deus, nós não estamos cantando, a gente está se relacionando, larga o negócio no chão, vai sem música, vai com qualquer coisa, mas entenda, não é música, não é palavra, é intimidade, e na intimidade ele não precisa de nada. O que ele me veste, quando ele coloca a armadura em Davi, roupa de rei para Davi, era para Davi exercer ministério real. Não era para Davi se entregar na presença dele. Por isso que na hora de dançar, Davi tira a roupa. E Mical fala, rei tem que usar a roupa. Ele fala, não, rei usa roupa para exercer ministério de rei, não para se relacionar com Deus. A gente monta instrumento, a gente faz tudo isso para exercer ministério. Para gravar, porque todo mundo quer ter cópia, a gente quer levar, exercer ministério para o lado de fora, não para intimidade. Na hora da intimidade você pode quebrar tudo, pode desligar tudo, pode arrebentar a corda do violão e Mateus continua tocando, como já aconteceu, porque não tem mais nada a ver com música, tem a ver com intimidade. E se pra gente a intimidade se manifesta através de música, vamos lá com música. Se para outros você deixando penumbra, deixa penumbra. Se tem gente que gosta de luz acesa, deixa a luz acesa. Pouco importa. O problema é eu me deitar com ele e começar a reparar, eu acho que a luz está 10% mais clara, hein? Será que está? Eu não entendi nada, eu estou mais preocupado em preparar as coisas do que com a intimidade, com o relacionamento. E se a gente não tomar cuidado, isso nos rouba. Coisas lícitas começam a nos roubar. Quando a gente começa a tirar os pés para flutuar, para ir, a corrente puxa a gente de volta e a gente começa a olhar para coisas ao nosso redor. E nunca vai conseguir. Eu acho engraçado, sempre que eu vou conversar com alguém, eu nunca chamei a atenção de ninguém por isso, nunca vou fazer. As desculpas das mais variadas, para justificar o porquê eu não faço ou eu faço, mas o porquê eu não entrei. O que me impediu? É porque eu tenho essa dificuldade por causa disso, eu tenho essa dificuldade. Eu só ouço. Eu não consigo por causa do meu trabalho, eu não consigo por causa do meu gênio, eu não consigo por causa da minha personalidade, eu não consigo. Então tá bom, então você não consegue, fique preso, fica na terra. Então você está me dizendo que Deus está sendo injusto com você, porque para você Ele não deu capacidade de conseguir romper com alguma coisa. Então por isso você não vai conseguir entrar nesses lugares. A escolha de entrar é individual, mas tudo que acontecer vai acontecer no espiritual. O que vem para cá é só manifestação. O problema é que não acontece no tempo que a gente deseja. Todas as vezes que eu sento aqui, eu faço isso umas 3 ou 4 vezes por semana. De olhar, começar a olhar ao redor, pensar comigo, e talvez você também não tenha noção do que Deus fez aqui até hoje. Ele fez de forma tão natural, e como a gente não consegue explicar matematicamente, mas a gente tem uma leve lembrança de como as coisas aconteceram. Eu me lembro da igreja que eu cresci, eu voltei lá tem 5 anos, eu fui lá umas 5 ou 6 vezes, e na última vez que eu fui, eles estavam vendendo bolo, uma igreja que tem pelo menos 40 anos, eu digo pelo menos, porque é o tempo que eu sei de lembrança. Eles estavam, uma igreja que tem umas 100 e poucas pessoas, eles estavam vendendo bolo para comprar a tela de projeção, porque eles tinham ganhado um projetor. Tinha de 40 anos. Olha isso aqui. E
tem coisas que talvez você não saiba, mas de como Deus teve cuidado com coisas aqui dentro, que eu falo, meu Deus, hoje a gente está muito perdido, muito cego, e construindo tudo, ou não é isso mesmo, e o Senhor é muito misericordioso com a gente, porque qualquer pastor de igreja que você trouxer aqui, que ele olhar esses instrumentos que tem aqui em cima, que ele olhar essas caixas de som, que ele olhar essa pedaleira, que ele olhar esses pratos, ele fala, isso aqui é o sonho de qualquer igreja, o sonho de qualquer igreja. A gente tem uns 5 mil só de prato aqui, que a gente não gasta um centavo. Pode parecer uma besteira, mas eu olho e falo, mas o Senhor cuida de cada detalhe pra gente. Coisa que lá da igreja onde a gente veio, o baterista, eu lembro que o sonho dele, guardando dinheiro para comprar 2 pratos desses, uma igreja de 500 pessoas. E o Senhor vem para cá no lugar de 15 pessoas e começa a construir, põe ar-condicionado nesse lugar. E a gente queria pôr um forro de isopor, ele dá um forro de 20 mil reais para forrar essa igreja. E a gente olha e fala, meu Deus. Mas isso aqui não foi gerado no natural. No natural, o Caio ficava andando nessa igreja e falava assim para mim, pô, imagina quando tiver forro. Fala aí, Caio, esquece esse negócio por enquanto. E sempre a gente olhando. E foi eu que achei esses forros, inclusive, na internet. Porque não é que eu duvidava de que Deus pudesse fazer, mas é porque no natural não vai acontecer. Essas coisas você conquista no espiritual e você não conquista o que você quer. Porque se a gente tivesse a opção de escolher o que conquistar um ano atrás, eu não colocaria como prioridade por forro nessa igreja, por ar-condicionado, por instrumento. Isso nunca seria prioridade. A prioridade seria as coisas que eu entendia que são prioridades para Deus. Subir casa de recuperação, encher esse lugar de gente, conseguir sustentar. Eu lembro quando a gente começou essa reforma, há uns 5 meses talvez atrás, eu fui falar com o Caio, eu falei, eu estou preocupado se a gente não está gastando muito dinheiro com coisas, e era para a gente estar usando esse dinheiro em outras coisas, com pessoas. E ele me tranquilizou, ele falou algumas coisas ali que eu entendi mesmo, que Deus usou ele ali para me acalmar com relação a isso. E depois aconteceram as coisas de Deus até falar que não estava mandando pessoas para cá, e era dele mesmo isso. Mas isso foi gerado no espiritual. Isso não foi chegar em Deus e falar, Senhor, manda forro, Senhor, manda instrumento. Isso foi chegar em Deus, entrar nele e ficar nele. E nele você começa a ver coisas. E nele você começa a ver o cara que tem os pratos e que quer fazer um negócio que não vai custar dinheiro. E nele você começa a ver uma pessoa que está vendendo forro de 20 mil por 800 reais e que entrega na porta. E você começa a ver isso nele. Não é aqui nos olhos, é nele. Quando eu saio dele e começo a olhar para cá, eu começo a mandar mensagem no WhatsApp. Gente, as contas esse mês estão difíceis. Eu saio dele, começo a olhar para cá. Na verdade a mensagem eu mandei porque eu falei, Deus, eu vou mandar para mensagem, não vou usar o público para fazer isso. Mas sempre que eu voltar os meus olhos para cá, para o que eu deixei, eu fui em direção a Deus, mas deixa eu voltar e ver o que eu deixei. Eu deixei a escola da minha filha, eu deixei a pensão, eu deixei isso. Eu vou voltar e vou estar sedento por isso, eu vou paralisar, igual a mulher de Ló. Eu vou virar sal. E sal tem 2 propósitos. Ou ele conserva a carne, e por isso nós somos o sal da terra. Ele conserva a carne, ele não deixa a carne apodrecer. Nós conservando esse mundo. O dia que a carne para de agir, é Deus olhando para Sodoma e falou, não tem mais justo suficiente nesse lugar, não tem mais sal suficiente nesse lugar, vamos destruir. A misericórdia de Deus não estava sobre Sodoma, estava sobre os justos, que ele olhava e falava, eu ainda tenho ferramentas naquele lugar para salvar. Quando deixa de existir ferramentas para salvar, vem juízo sobre aquele lugar. Esse é o tempo de juízo de Deus. O sal serve ou para isso, ou para modelo. A Bíblia fala que quando ele perde o sabor, ele serve para ser jogado no chão. Eram os patos romanos de mármore. Você jogava sal no inverno para não escorregar, para as pessoas poderem andar firme. É estátua de sal. O que é estátua? Monumento à incredulidade. Aquela mulher se tornou um monumento à incredulidade. Sal. Base para que outros pisem e não escorreguem, não caem na mesma coisa. O seu andar com Deus, ou ele vai ser de fé, ou ele vai ser de alguém que voltou, paralisou e vai servir de referência. Lembra aquela pessoa que andava com a gente?
Quantos aqui já ouviram isso no nosso meio? Lembra tal pessoa que andava com a gente? Parou porque essa parou por causa disso, disso e disso. Essa aqui parou por causa disso, disso e disso. Estátua de sal. Perdeu o propósito de salgar, mas se torna referência. Se torna um monumento à incredulidade, à desobediência, ao egoísmo, ao que quer que seja. Estátuas para que a gente nunca se esqueça de pessoas que voltaram para a sua carnalidade. Quando Deus tira Ló, ele fala, vamos para algum lugar. Quando Deus tira Abraão, ele fala, vamos para algum lugar que no mundo natural você não vai conseguir ver. E se você parar para olhar, você vai descer para o Egito, você vai buscar fazer de alguma outra forma. E por que você não vai conseguir ver? Porque você não sabe o que encontrar. Você já parou para pensar que tem pessoas que você vai tocar na sua vida? Pessoas que vão ser íntimas suas no ministério, pessoas que vão se dobrar diante de você para que você ponha a mão sobre a cabeça dela, e que você cruza com essas pessoas hoje em dia e nem sabe disso, que elas já passaram, já esbarraram em você, são da família, e você não tem a mínima ideia, e Deus quando olha fala, nossa, olha quem cruzou ali agora, aquele ali que acabou de olhar e torcer o pescoço, um dia vai se ajoelhar com os filhos e pedir para ele colocar a mão e fazer uma oração por ele. Um dia ele vai ter que falar, pelo amor de Deus, para de me idolatrar, eu não sou Deus. Só que ele não sabe. Por quê? Porque isso está reservado no mundo espiritual. Por isso que não adianta eu querer construir o ministério, porque eu não sei sequer quais são as pessoas, em que lugares, em que situações. Por isso que não adianta eu querer atrair pessoas para cá, para mexer, porque eu não sei quem é para estar aqui. E se eu for fazer com a minha mão, eu vou arrastar a garpa dentro da minha casa. Eu vou começar a tentar gerar e trazer situações para gerar. Deus falou, não era nem para andar junto. Quanto mais para você achar que é filho. Até porque filho não é assim que você conquista, filho você gera. Tudo que você vai ter com Deus é gerado, é como filho que Ele dá para você, tudo. O emprego que Ele vai te dar, se é que Ele vai te dar emprego. O ministério, o lugar que você vai morar, tudo é filho. E filho você gera com intimidade com Ele. E intimidade você não manifesta aqui. A intimidade com Ele, você começa no seu secreto. E quando eu falo não manifesta aqui, não é que você não faz aqui na frente dos outros. É que ela acontece do lado de dentro. É aqui dentro que acontece o encontro com Deus. Para fora vem o êxtase, para fora vem você se perder, para fora vem a manifestação do Espírito te tomar. Mas acontece aqui dentro. E você precisa aproveitar cada minuto com Deus, para entrar no lugar espiritual, para sair, para tirar seus pés do chão. A Bel sabe, isso é uma coisa, eu só não coloquei um fone ainda, porque dirigir com fone é complicado, mas me irrita ter que sair de casa e vir ouvindo Barney até aqui, porque eu queria já colocar o louvor e vir de casa até aqui, e ela já sabe que nem conversa comigo quando eu estou vindo, me deixa, que eu já estou tentando entrar, que eu já estou ouvindo louvor, minha cabeça já está tentando romper com tudo, mas eu tenho carne, e elas têm carne, e a gente precisa da carne para cumprir o propósito, mas ela me atrapalha, a carne me atrapalha, ela não me ajuda em nada para entrar, ela só me atrapalha, ela me ajuda sim para sair do quarto, dar um beijo em Deus e sair para cumprir algo pro lado de fora, mas para entrar nele, ela só atrapalha. Por isso que eu pego tanto no pé deles daquele louvor, pelo amor de Deus, para de arrumar instrumento na hora do culto, 20 minutos antes do culto, pelo menos tem que estar tocando aqui, tudo, para de mexer, para de correr, toca sim, mas não é o intuito da coisa, não é isso aqui, é tempo. Porque eu sei do peso que vem sobre mim de ter que trazer palavra para você. Se eu tivesse que pregar em qualquer igreja, das maiores que você pensar, eu ia sem peso nas costas. Mas aqui vem um peso. Porque eu sei que eu não posso falar qualquer coisa, porque eu sei que vocês não vão comer qualquer besteira. E não que vai levar besteira para fora, mas lá eu posso pregar qualquer coisa que eu já preguei aqui nos últimos 12 meses, eles me ouviram. Eu sei que isso também é tudo aqui na minha mente, porque na hora de pregar, nem para vocês, nem para ninguém eu consigo escrever nada. Eu vim para cá com um versículo. Mas a encarga é muito maior para mim quando eu tenho que falar com vocês do que eu falar em qualquer outra igreja. Muito maior, muito maior. Por causa da minha carne.
Eu sei, não é por causa do Espírito. Por causa do medo eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso falar isso, eu já falei, Deus, eles já sabem disso. Isso aqui eu já falei um monte de vezes, vou falar de novo. Por isso que eu já desisti de tentar preparar a mensagem para trazer para cá. E quando tem que fazer duas, então, uma hoje e amanhã? Aí lasca mais ainda. Mas porque é a carne. É eu tentar arrastar vocês. Gente, vamos todo mundo antes do culto. Começa a entrar mais cedo. Começa a entrar mais cedo. Porque quanto mais vocês entrarem, eu entrar, mais sai de sobre mim a responsabilidade. Mais ele vem. E mais ele faz do jeito que ele quer. E fala o que ele quer. Mas entrem naquele lugar. Parem de se comportar como crianças, esperando a comida servir na boca de vocês. Vocês já sabem onde fica a despensa. Vai buscar. Às vezes eu nem tinha palavra para dar. E ele dá porque tem um monte de filho com a boca aberta, igual passarinho. Ah, põe aqui, enquanto já era para ter entrado há muito tempo. Ele não vai chamar. Quem faz isso é a prostituta, que fica exibindo sensualidade na porta, tentando atrair homens para dentro. Deus não faz isso. Deus fala, você sabe onde é o lugar de intimidade, vai lá. Ah, mas eu vou e não vejo nada. Você não tem que ver, você tem que saber. E quando você começar a saber, você vai receber uma semente dentro de você. Você também não sabe que ela entrou. E de repente você vai começar a sentir algumas coisinhas. Enjoa algumas coisas naturais. Nem tudo você vai poder comer mais. Você come e você vomita, porque aquela comida já não te serve mais, porque eu plantei dentro de você uma semente. E você começa a pôr tudo para fora. E começa a ter enjoo com as coisas naturais. Uma comida que antes te fazia bem, agora ela te gera enjoo. E de repente você começa a encher, e crescer. Mas você também não vê o filho. E nem sabe como aquilo está sendo gerado. Mas os sinais vão crescendo. Os sinais vão crescendo. E por mais que alguém possa olhar e falar, não, você está só gorda, você não tem filho, não. Eu falei, eu tenho, eu sei do que está mexendo aqui dentro. Não, não é. Olha ali, o outro também é gordo desse jeito, o tamanho da barriga é igual. Nossa, não, Miguel. Mas só você sabe, está mexendo o negócio aqui dentro, meu corpo está mudando. Mas é num outro ambiente que você não consegue ver, até que chega o tempo e aquilo sai para fora. Debaixo de muita dor, aquilo sai para fora. E aí você esquece da dor, usufrui do filho. Mas aquilo foi gerado onde? Secreto. E se você tirar os avanços tecnológicos e pensar em como Deus instituiu, no secreto aquilo acontece. A semente é colocada no secreto, você não sabe quando foi colocada, e conforme você vai andando em cima daquilo, você começa a perceber sinais de que realmente tem algo acontecendo comigo. Até que o fruto vem para fora. Mas isso começa não quando você negocia uma semente com Deus, mas quando você resolve se deitar com Ele. E quem determina esse tempo? Eu e você. Eu sempre falo, tem algumas coisas que eu falo, e eu falo por um impulso muito grande de que é isso, mas isso não está na Bíblia. E às vezes eu falo e fico assim, Deus, Senhor, me perdoe se estiver errado. E eu sempre falei uma coisa, talvez falei até menos do que eu falo para mim mesmo, sobre apóstolos e profetas, sobre a figura de governo, de sol e de lua sobre os dois. Apóstolos como direção e lua como determinação de tempo das coisas. Profetas, leitores dos tempos, fazem interpretação do tempo das coisas. E lua como mãe, e profeta como pai, sol como pai, apóstolo como pai. E essa semana eu lembro que eu estava indo embora de carro e pensando nisso, e falando a respeito disso, falando sozinho, e pregando a respeito disso para mim mesmo, de que, olha como é engraçado algumas coisas, Deus estabeleceu um ciclo para a lua, para demarcar tempo, de quantos dias? 28 dias. Qual é o ciclo menstrual da mulher? 28 dias. Não é à toa. Deus faz essa analogia com as coisas. E a lua era usada para determinar tempo. As festas dos judeus eram baseadas em luas, em tempos de coisas. A mulher, ela não sabe o tempo dela fértil. Ah, não, o médico falou, eles estudaram. Esquece isso. Pensa só no natural. A mulher não sabe qual é o período fértil dela. Mas ela tem um período determinado que é fértil. O que ela faz então quando ela quer engravidar?
ela tem intimidade com frequência. Porque no tempo certo, ela vai estar dando intimidade com Deus, com o marido dela, e ela vai receber a semente. E aquilo vai começar a gerar. Assim é com Deus. Às vezes a gente está buscando em Deus, na verdade, a interpretação de qual é a data do meu período fértil. É os 7 dias da campanha. É nesse dia que vai acontecer, Deus. É quando nós pegamos esses 5, esses 6, esses 7, esses 10 dias, e nós vamos determinar que nesse dia vai acontecer. É a mulher querendo determinar o seu período fértil. Dizer para o marido, você vem e eu vou te suprar nesses dias. Você vai botar sua semente em mim nesse dia, porque eu estou determinando que vai acontecer. É isso que a igreja faz com Deus. Deus fala, não é você que determina. Existe um ciclo em você para as coisas acontecerem. E quando você perde esse, você tem que esperar até o próximo. Mas você não sabe. E sabe por que você não sabe? Para você não manipular isso. É por isso que eu não determino isso de forma clara. Para que você não use isso como manipulação para gerar. Você vai gerar na medida em que você se relacionar comigo, por querer se relacionar comigo. E com isso, uma hora vai coincidir o tempo, o seu tempo para geração, com o dia do relacionamento comigo. E as coisas vão ser geradas. Mas onde é que eu me relaciono com Deus? Não é aqui. É no espiritual. Não é aqui no sentido de que não é fazendo coisas, não é usando essa carne. Essa carne é para exercer o ministério de rei. Essa roupa é para exercer o ministério de rei. Não é para se relacionar com o Pai. Mas isso é uma escolha. E assim como para você perde a graça quando você tem que obrigar seu marido a ficar com você, a brigar com ele para ele querer ficar com você, com Deus por que seria diferente? Porque você espera que Deus tem que vir e falar para você, eu quero que você ore mais, eu quero que você vá para lá na oração, eu quero que você participe disso, eu quero que você leia mais a Bíblia. Você quer que alguém fale para você. E Deus fala, tá, então você não é noivo ainda, você é criança. Você ainda tem que receber comida na boca. Então não me peça também intimidade de gente grande. Porque intimidade de gente grande é para pessoas que intencionalmente saem do seu lugar e vão até o lugar de intimidade. Filho não é para criança. Geração de filho é para mulheres. Não é para criança, não é para adolescente, é para mulheres. Só que o crescimento está aliado ao alimento que eu recebo, a buscar o meu próprio alimento. Você tem que sair, filho, você tem que largar, tirar o pé do chão. Entender isso. Os homens mais radicais da Bíblia foram os homens que mais escolheram com Deus, e não é porque Deus gosta de gente louca, Ele gosta sim, mas nesse caso não é por isso. É porque foram homens que resolveram buscar um nível muito mais intenso. João Batista foi o maior homem da velha aliança. É porque foi um homem intenso. Ah, eu devo sair para o deserto? Não, você deve cumprir por inteiro o seu propósito em Deus. Você deve se jogar por inteiro nele. Enquanto ainda estiver agarrado em coisas aqui, não adianta, querido, você está orando em cima de coisas que Deus não quer te dar. Que vão ser âncoras te prendendo. Enquanto tem coisas que te amarram, que te prendem, e isso eu não consigo largar, é um problema. Não que você tenha que largar, mas tem que conseguir. Você tem que ser capaz de deixar. Se você vai deixar, não é Ele que vai pedir. Baixe sua cabeça e fala com Deus.